Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Moisés Lugli e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história da minha vida. Para o vídeo não ficar muito estendido, muito longo, muito chato, cheio de detalhes, nesse momento eu quero gravar um vídeo mais curto, objetivo, para que você possa compreender essa trajetória da minha vida, no qual por um período eu fui pastor, que foram 7 anos, eu fui pastor em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Então eu passei por 5 estados, abrindo igreja, implantando igreja, cuidando de gente, pregando supostamente a palavra de Deus, aquela que cura, liberta, transforma, mas na realidade eu vivi uma vida de mentira. E graças a essa escolha que eu fiz de viver uma vida de mentira, o ateísmo tomou conta do meu coração. Eu não conseguia acreditar e posteriormente isso me trouxe mazelas que naquele período eu não via saída. A única coisa que eu encontrei como saída era tirar a minha própria vida. E nesse intervalo de tempo entre pensamentos de tirar a minha vida, de morrer, de acabar com essa dor, com essa angústia, que eu tive o privilégio de conhecer uma casa de umbanda aqui em Bragança Paulista, ali na Vila Mota, que foi naquele local que eu encontrei o refrigério para minha alma. Numa gira de malandros, de frente com seu Zé Pilintra, foi naquele momento que eu encontrei a cura da minha alma. Então eu quero contar rapidamente essa trajetória. Para quem não sabe, eu já fui pastor durante 7 anos. Fui pastor da Igreja Mundial, tá? Mas antes da Mundial, eu fui membro da Igreja Universal. Então por aí você já pode compreender e até mesmo entender qual foi a minha bagagem de nascença. Eu não nasci na Igreja Universal, tá? Na verdade, eu nasci no Candomblé, mas com 3 anos de idade, então eu não tinha consciência, nós fomos para a Igreja Universal. Então, foi desses 3 anos até uma certa idade, dentro da Igreja Universal, que eu fiz toda a minha bagagem espiritual, de fé, de crença, daquilo que eu acreditava ser verdade. Depois, aos 18 anos, eu saí da Igreja Universal e fui para a Mundial, aonde me tornei pastor. Então eu cresci nesse meio neopentecostal, que é conhecido teologicamente como neopentecostal, de uma vertente chamada Teologia da Prosperidade, tá? E dentro dessa teologia da prosperidade, eu acreditava que quanto mais eu desse para Deus, mais Deus ia me dar. Mas essa não é a verdade. Você sabe por que essas igrejas elas pedem? Você sabe por que elas influenciam você dar a casa, o carro, dar o seu salário inteiro no altar da igreja? É para que Deus venha abençoar a sua vida? Não. É para que o pastor que ali pede, ele possa bater a meta do mês. É, isso mesmo. Todo pastor dentro do movimento neopentecostal, Igreja Mundial, Universal, Internacional da Graça, eles têm uma meta para bater. E se essa meta deles, financeira, não for alcançada, eles serão prejudicados. Então nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor que está ali em cima do altar é bandido, mas na mente dele já é ensinado que isso é certo, que ele tem que arrecadar para bater meta. Porque quanto mais ele arrecada e quanto mais a meta ele bate e passa o valor que ele precisa arrecadar, mais abençoado ele será. É onde ele se torna um regional, é onde ele se torna um estadual, é onde ele é consagrado a bispo, é através e por intermédio disso. E se ele não arrecada, Moisés? E se ele não bate a meta? Então ele é transferido para igrejas menores. Se ele é um pastor titular, ele volta a se auxiliar, até que ele seja impulsionado para pedir para sair da igreja, para ele não ficar mais como pastor. Mas o que me fez sair da Igreja
Universal foi a Fogueira Santa. Eu nunca concordei com a Fogueira Santa. Eu nunca consegui compreender que Deus me dava uma casa e eu tinha que vender essa casa para que ele pudesse me dar duas casas. Então, na minha mente, nunca fez sentido. Foi naquele período que a Igreja Mundial começou a crescer. E eu fui para essa igreja. Em uma semana de igreja, eu já estava como obreiro. Então, o pastor regional, naquela época, pediu para mim fazer uma reunião. E como a minha escola espiritual havia sido a Igreja Universal, eu fiz uma bela reunião. Naquela reunião que ele me confiou no período da tarde, eu arrecadei oferta. Então ele viu, esse menino tem potencial. E logo me tornei pastor. Em um mês de igreja já estava como pastor, auxiliar, tomando conta. Ele me deu uma reunião de quarta-feira, uma reunião na quarta-feira, que é a busca do Espírito Santo para cuidar do espiritual. Era uma reunião que não existia em Bragança Paulista na época. Dava lá suas 5 pessoas. Depois que eu comecei a fazer, chegou a dar 200 pessoas nessa reunião. Então ele viu que eu tinha um grande potencial. Só que era muito lindo, porque a intenção do meu coração, quando eu entrei para ser pastor, era justamente ajudar o próximo, pregar a palavra de Deus, pelo menos pregar aquilo que eu achava que era verdade. Mas eu comecei a conhecer de fato os bastidores da igreja. Então eu olhava para aquele regional que parecia ser um grande homem de Deus, iluminado, cheio da presença do Espírito Santo. Você olhava para aquele cara e falava, meu, que reunião maravilhosa. Você até chorava, emocionado em ver ali aquele mover espiritual. Mas nos bastidores o cara era prostituto, drogado. E aí a minha mente começou a entrar em parafuso, porque eu olhava o camarada em cima do altar e fora do altar ele era totalmente diferente. Então me foi posto diante de mim uma escolha, porque eu já comecei logo de início como pastor ver essas coisas erradas. Então eu tinha uma escolha, ou eu saía daquele lugar, voltava para a Universal, procurava um outro ambiente religioso na época, porque eu não sabia que a Universal também era podre, ou então eu continuava. E eu decidi continuar. Foi a pior escolha da minha vida, meu amigo e minha amiga, meu caro, minha cara, enfim. Foi a pior coisa que eu decidi fazer. Por que, Moisés? Porque a minha vida dali para frente começou a andar para trás. Então eu fui ser pastor no Espírito Santo. No Espírito Santo eu conheci uma classe de pastores viciados em cocaína e viciados em prostituição. Todo final de semana eles faziam um recolhe da oferta de sexta-feira, eles separavam aquilo que ia para a sede estadual do Espírito Santo lá em Vitória, e o que não ia, eles gastavam em prostituição, em cocaína, uísque, e eu comecei a me envolver com essa gente. E eu não vou ser hipócrita falar que eu era o santo, porque santo não era. Fiz muita coisa errada, me envolvi, comecei a sair também com essa gente, comecei a entender o outro lado da igreja, que é o lado financeiro, de só arrecadar, arrecadar, arrecadar. E quanto eu fui perceber, devido a essas escolhas erradas que fiz como pastor, de me envolver com essa gente nojenta, nem todo mundo lá é nojento não, tem gente que é boa, mas ou eles vão sair, esses que são bons, eles vão se corromper também, isso é um fato. Porque o ambiente é podre. Então eu fiz a minha escolha, eu me corrompi. E através dessa corrupção eu me tornei ateu. Então eu me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de lidar. E eu fiquei 7 anos de pastor, sendo que no primeiro ano estava legal. Depois dos 6 anos eu era ateu. Tudo que eu fazia era profissionalmente. Eu não via de outra forma a igreja senão do modo profissional. Então eu olhava aquilo como um meio de ganhar dinheiro. Eu arrecadava bem, eu plantava envelope com força, eu fazia as campanhas de forma fervorosa, mas com uma única intenção, arrecadação de dinheiro. Essa era a minha mente, eu não conseguia ver outra coisa. Eu não via o sofrimento do povo, porque eu aprendi que o pastor bom é aquele que arrecada bastante. E isso, desculpa até o termo que eu vou usar, tá? Mas isso fudeu com a minha mente, acabou com o meu psicológico, a ponto de que eu só olhava as pessoas e através das pessoas eu via o dinheiro que elas poderiam trazer. E aqueles que não tinham condição, primeiro eu tentava impulsionar para que elas pudessem crescer financeiramente,
para ter algo para dar para a igreja. Mas se eu visse que a pessoa não queria nada com nada, logo eu já cortava ela do ambiente religioso, perseguindo e causando coisas. Porque eu não queria perder tempo com quem não queria nada. Mas tudo isso foi aprendido dentro do ambiente religioso. Até que um dia, depois de 7 anos, quando eu ainda estava lá no Rio de Janeiro, na cidade de Fragoso, eu saí fora, consegui sair, me desvinculei da Igreja Mundial, só que eu trouxe as sequelas. Eu trouxe todas essas dificuldades dentro de mim, esses complexos, dos quais me faziam não mais acreditar em nada. Então eu ainda continuava como ateu. Com a força do meu braço, eu tentei crer em Deus de novo. Então eu ia numa igreja, como eu fui no Brasil para Cristo, eu mandava e-mail para uma porrada de pastor pedindo ajuda, me ajuda, porque eu quero voltar a crer em Deus, eu quero voltar a frequentar uma igreja, buscar a presença do Deus cristão, do Espírito Santo cristão, do Jesus cristão. Então, com a força dos meus braços, eu tentei e nunca consegui. Eu lembro que uma vez tem uma igreja aqui que se chama Jesus Cop. Eu mandei um e-mail para eles de todo o meu coração, falando desses problemas, que eu não conseguia crer em Deus e pedindo ajuda. Até hoje não fui respondido. E eu fico me questionando, se eu falasse que eu tivesse um dízimo de R$1 milhão para dar nessa igreja, será que eu não ia ser respondido também? Fica a minha dúvida, essa é uma dúvida que eu tenho. Mas aí é um questionamento particular, tá bom? E um dia eu senti de ir numa casa de umbanda. Era uma gira que havia de seu Zé Pilintra. E nessa gira, eu falei, eu vou. Na verdade, era para mim ter ido na gira passada, que era a gira de Preto Velho, mas não deu certo. E não fui, né? Eu senti de ir nessa do seu Zé Pilintra, que era a gira de malandros. E eu cheguei na casa e tal, eu fui muito bem recebido. Ao pôr o pé já dentro ali da parte da casa, onde fica ali esperando para você ser atendido, que é no corredorzinho, que você pega a senha, eu já senti uma energia diferente. Eu já comecei a me sentir diferente. Eu falei lá para uma pessoa que conduzia o pessoal, eu sou ex-pastor e tal, eu vi ali o pai de santo, eu poderia falar com ele? E eles foram totalmente amigáveis, era um período de ainda finalzinho de pandemia, então você não poderia sair escolhendo com quem você quisesse atendimento, mas eles deram um jeito e eu fui atendido justamente pelo pai de santo da casa, que estava ali sendo radiado pela energia do seu Zé Pilintra, tá? E eu fui conversar com ele. Eu falei, seu Zé, é o seguinte, eu já tentei de várias formas crer em Deus, eu já tentei de várias formas buscar uma evolução espiritual, sozinho eu não consigo. Eu já fui pastor, eu já fui uma pessoa muito ruim, eu fiz muito mal para muita gente, mas eu tô aqui de coração aberto, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar, seu Zé? E o seu Zé me ajudou. Ele me levou na frente do cruzeiro. Para quem não sabe o que é o cruzeiro, é uma cruz. E aí depois a gente pode falar da parte mais teológica do significado das coisas da Umbanda. Não tem problema algum, mas em outro momento. Me levou na frente do cruzeiro, mandou erguer uma vela e fazer uma oração com ele. Uma reza, como você queira. E eu fiz aquela oração com ele, acendi aquela vela e coloquei no pé do cruzeiro. Ele me passou um ritual para mim fazer fora dali, coisa simples também. Mas, um detalhe. Quando eu saí daquela casa, e um outro detalhe antes de eu concluir, aquela casa é conhecida como Umbanda Sagrada. Dentro da vertente da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, é muito mal visto a Umbanda Sagrada, é verdade. Mas foi lá que eu encontrei o refrigério da minha alma. Foi lá que eu consegui dar esse primeiro passo. Então as palavras que são usadas contra essa vertente não bate com aquilo que eu vivi, porque a minha vida foi transformada. Se lá é o meu caminho ou não, o tempo dirá. Mas eu fui, o seu Zé passou. Quando eu terminei o atendimento com o seu Zé terminou comigo o atendimento, que eu fui sair, quando eu saí da parte da gira, que eu fui para a parte do salãozinho de atendimento, dali para frente, a minha vida mudou. Mudou completamente. Eu consegui voltar a crer em Deus. Coisa que eu não conseguia, eu buscava. Eu compreendi a espiritualidade. A minha mente abriu. Porque você que está me ouvindo, talvez é da Universal ainda, ou da Mundial, sabe. A gente, quando é desse meio, a gente vê Exu, Pombagira, Boiadeiro, Caboclo, Orixá, tudo como demônio. A gente não sabe explicar
nada. Mas a gente vê tudo como demônio. Tudo é demônio, demônio, demônio. Mas não é. Foi através de um atendimento com o seu Zé Pilintra que a minha vida mudou. E mudou para melhor, tá? E eu estava pensando em morrer, que eu não falei. Eu tentei de tanta forma crer em Deus que não consegui, que eu estava pensando em acabar com isso. Então, me matar, com praticar o suicídio. Graças ao bom Deus e à força do seu Zé que eu não fiz. E quando eu saí dali, parecia que tinha alguém me carregando no colo, assim, ó. Eu nunca senti isso dentro da igreja. Foi a melhor sensação na minha vida. Quando eu saí do terreiro naquele dia, parecia que tinha alguém me carregando no colo e me levando embora. Eu senti a melhor coisa que o homem poderia sentir, que dinheiro algum pode pagar. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E por intermédio desse dia, a minha vida mudou. Eu fui totalmente liberto dos preconceitos, que eu achava que Exu era isso, aquilo outro, e etc, etc e tal. E a partir dali, a minha vida transformou. A minha vida mudou. E aqui eu quero direcionar essa mensagem para você, que condena a igreja, você é da igreja e condena a Umbanda, a Jurema Sagrada, o Tambor de Mina, o Candomblé, o Ifá, enfim, você condena as religiões afros. Eu fui pastor, a minha vida toda eu fui evangélico praticamente, e a minha vida só foi transformada quando eu coloquei o pé no terreiro com sinceridade, com honestidade, sem máscaras. Cheguei perante a entidade e falei, eu sou isso, eu não mereço, mas eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E então, naquele dia, naquele exato dia, eu marquei como se fosse um ponto final naquela história que eu havia vivendo e comecei a escrever uma nova história. O seu Zé me ajudou e a minha vida foi transformada. E eu continuo crendo ao só um Deus que criou o céu, a terra, o mar, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, largue esse preconceito idiota que você tem colocado dentro do seu coração e compreenda, Deus, ele pode mudar a sua vida, mas você tem que buscar. E não buscar um caminho que vai te levar a se lascar, a vender sua casa, a foder sua mente, a prejudicar o seu psicológico, mas um lugar que vai transformar você de dentro para fora. E essa transformação de dentro para fora aconteceu comigo no dia que eu pisei meu pé lá na Umbanda. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor transformação que eu tive. Foi a melhor escolha que eu tive. A minha vida mudou e mudou para melhor. Hoje eu faço algumas coisas que eu quero buscar um caminho. Então eu estou me preparando, eu estou estudando a Umbanda como ela é, dentro dessa casa onde eu tive a transformação. Se eu vou ter o caminho lá ou não, não sei. Mas também eu estou me conectando com outras religiões, que é o Tambor de Minas, que é a Jurema Sagrada, e aquele caminho que Deus tiver para mim, para que eu possa desenvolver e que eu possa doar o meu dom para ajudar o outro, será feito com amor, com alegria, tendo Deus acima de tudo e a espiritualidade guiando meus passos. Mas não foi na igreja evangélica que eu encontrei isso. Na igreja evangélica eu aprendi a cheirar, aprendi a me prostituir, eu me tornei ateu, uma pessoa arrogante, prepotente, nojenta, uma pessoa que era soberba, mas por intermédio, no dia que eu abri meu coração de verdade, dentro de um terreiro de Umbanda sagrada, onde muita gente vê com maus olhos, mas foi exatamente lá que a minha vida mudou. E se você quiser que a sua vida mude, procure um lugar sério, mas vá de coração aberto, seja sincero, não se esconda atrás da religiosidade, que a sua vida também vai mudar. Beleza, gente? Tá bem resumido, é só para vocês compreenderem como que eu saí do meio evangélico e cheguei dentro das religiões afros. Deus é um, Deus é amor e Deus pode transformar a sua vida. Seja você sincero, principalmente com você. Beleza? Um abraço. Tamo junto, pessoal.